Nós queremos saudar os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje nós vamos fazer um aulão, um resumo da escola bíblica dominical no livro de Colossenses. Isso é muito bom, porque muitas pessoas pegaram no meio do caminho as aulas. E aqui a gente vai ter a oportunidade de rever aqui alguns pontos. Nós vamos dividir em duas aulas esse resumo da escola bíblica aqui do livro da Carta de Paulo aos Colossenses. Esse primeiro resumo aqui a gente vai ficar mais no capítulo 1. E aí a gente vai ver aqui não somente a introdução dessa carta tão maravilhosa de Paulo, considerada o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Essa é a carta de Paulo aos Colossenses. Essa carta ela foi escrita quando Paulo ele estava na prisão em Roma, na sua primeira prisão em Roma. E aí a gente vai ver que Paulo ele se utiliza de um pastor chamado Epafrodito, Epafrodito ele leva essa carta, Epáfras. Epáfras ele leva essa carta à igreja de Colossos. Ele é o que faz o intermédio entre a igreja e o apóstolo Paulo. Vamos observar também que essa carta é uma carta apologética, ou seja, Paulo ali ele está tratando da defesa de Cristo, a defesa do Evangelho, porque aqueles crentes ali eles estavam como novos convertidos, eles estavam perdidos, porque surgiu um grupo muito forte no meio dos cristãos chamado gnosticismo. O gnosticismo era uma heresia daquela época. O gnosticismo é algo muito forte, foi muito forte. O gnosticismo ele surge no primeiro século, cresce ali no segundo século e só vai findar entre o século III e o século IV. Então, a gente vê que o gnosticismo, no início das igrejas cristãs, ele cresceu muito e desviou muitas pessoas da palavra de Deus. O gnosticismo ele surge com a filosofia, A questão da filosofia, a questão do neoplatonismo muito forte, a questão do dualismo, a questão da matéria, a questão do espírito. E isso fez com que muitas pessoas se afastassem do Evangelho. Então, essa carta ela nos mostra que a gente tem que ter muito cuidado, Muito cuidado para não ser seduzido pela cultura do mundo, pelo sistema do mundo com suas vãs filosofias. Por isso que a gente vai ver que a doutrina de Cristo ela é muito atacada. É muito bom a gente ver, e a gente percebeu isso logo nas primeiras aulas, sobre a cidade de Colossos. A cidade de Colossos ela vivia na glória do seu passado. Ela era uma cidade que tinha um grande centro comercial, principalmente na parte de tecelagem. Coisa interessante, Muitas catástrofes naturais aconteciam nessa cidade. E foi uma catástrofe aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Um grande terremoto abalou a cidade de Colossos. E ela não conseguiu voltar a ser o que era antes. A sua parte comercial foi arrasada. Colossos ela desapareceu na história da humanidade logo depois desse terremoto que aconteceu. Muito importante nós sabermos disso. Agora, essa cidade era um caldeirão de centro religioso, porque era em Colossos que tinha uma grande comunidade de judeus judaizantes, homens regidos pela lei de Moisés, era muito forte. Além dos judeus ali muito forte, arraigado na lei de Moisés, os judaizantes, também tinha a questão do gnosticismo e tinha também o culto pagão. Era muito forte, era um celeiro fértil do paganismo, a cidade de Colossos. Essa cidade ela cultuava a deusa Cibele, que era uma deusa mãe da Ásia. Então, ou seja, existia ritos muito fortes ali, costumes de fertilidade. Era uma coisa terrível, meus irmãos, que essa cidade ela estava enfrentando. Muito importante saber aqui também que a igreja de Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Aliás, Paulo ele nunca pisou na cidade de Colossos. Olha só, provavelmente o evangelho chegou através da festa de Pentecostes ali, onde surge ali no meio o Epáfras.
Epáfras também, uma outra hipótese muito grande onde o evangelho foi alcançado, é que na viagem missionária de Paulo, Epáfras pode ter ouvido o evangelho e levado para a cidade de Colossos. Isso a gente vai ver muito claramente aqui, logo nos primeiros versículos. Paulo tinha dois grandes amigos, um deles era Filemon e o outro era Onésio. Eles foram muito importantes nessa ligação entre Paulo, o evangelho que Paulo estava pregando e a própria cidade de Colossos. A cidade de Colossos sempre foi ameaçada pela heresia do gnosticismo, pelo judaísmo dos judaizantes e também pelo sincretismo pagão. Bom, dito isso assim rapidamente, quando nós vimos nas aulas anteriores sobre a introdução da carta de Paulo aos Colossos, a gente vê aqui que nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo, abre a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele vai trazer as suas credenciais. O apóstolo Paulo vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Você percebeu que o apóstolo Paulo aqui, ele já demonstra sua autoridade apostólica, né? Paulo, apóstolo de Cristo. Isso porque para ele não ser confundido com falsos apóstolos que surgiam. E essa autenticidade apostólica era algo muito forte naquela época, no sentido de dizer que, olha, a credencial cristã, logo aqui nos primeiros séculos, vinha através dos apóstolos, porque os apóstolos, eles aprenderam diretamente com Cristo, não foi diferente com Paulo ali na Arábia, 3 anos aprendendo com o próprio Senhor sobre o evangelho que liberta. Então Paulo ele vai dizer aqui que ele é enviado de Jesus Cristo. Isso porque o apóstolo Paulo, mesmo não sendo o plantador da igreja, a sua credencial apostólica lhe confere total autoridade. Nós vemos isso muito bem logo aqui nos primeiros versículos. Então a gente pode passar aqui porque o apóstolo Paulo, ele trata dessa situação apostólica, trazendo a sua credencial, e no versículo 2 ele fala da credencial da igreja de Colossos. Você observou? Quando ele vai dizer assim, aos santos fiéis e irmãos em Cristo. Em primeiro lugar, os cristãos, eles deixaram o paganismo e se converteram exclusivamente a Deus. Então Paulo chama eles de santo. E santo aqui é separado, ou seja, dedicado à palavra, separado exclusivamente para Deus, muito pelo contrário do que as pessoas entendem o que é ser santo. Santo significa separado para a boa obra. Os cristãos, eles deixaram os ídolos e se dedicaram exclusivamente a Jesus Cristo. Eles deixaram a adoração a ídolos para se dedicar ao Senhor. Por isso que eles são chamados aqui de fiéis. Eles são santos e eles são fiéis. Em terceiro lugar, os cristãos passam a ter 2 endereços distintos. Você observou aqui, porque Paulo disse aos santos fiéis que se encontram em Colossos, mas também são de Cristo. Sabe por quê? Porque nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos da terra, mas nunca devemos esquecer que nós somos cidadãos do céu. Independente de tudo que nós passamos aqui, nós precisamos compreender que nós somos embaixadores de Cristo e somos forasteiros aqui nessa terra, porque somos cidadãos do céu. Vamos observar aqui que entre os versículos 3 e 4, e nós vimos isso nas aulas anteriores, que os cristãos tinham um relacionamento de fé e amor com Deus e com os homens. Olha aí, dando sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos. Você percebeu que fé e amor aqui, destacado por Paulo, são a essência do grande mandamento de Deus ao seu povo? Fé e amor. A fé sem o amor é ortodoxia morta. E o amor sem fé é apenas um sentimentalismo. Nunca se esqueça disso, meu amado. O quinto ponto que nós queremos destacar está no versículo 5. Os cristãos deixaram
a desesperança do paganismo para abraçarem a verdadeira esperança, que é a esperança do Evangelho. Acompanhe o versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Você observou aqui? Os que vivem num mundo sem Deus não têm esperança. A nossa esperança está, como diz as Escrituras, reservadas no céu. 1 Pedro também vai falar isso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. E essa esperança é uma herança incorruptível, sem mancha, sem mácula, e que está reservada no céu para todos nós. Isso nós devemos ter em mente sempre. Paulo finaliza aqui no versículo 6 até o versículo 8, mostrando as credenciais do Evangelho. Não somente o Evangelho da verdade que liberta, mas também o Evangelho ele é universal. Versículo 6, que chegou até vós como também em todo o mundo e está produzindo fruto e crescendo. Observou aqui que o Evangelho ele não é exclusivo de uma parte, de uma minoria. Os gnósticos faziam muito isso, né? Eles diziam que detinham conhecimento exclusivo. O Evangelho não. O Evangelho é universal. Não está limitado à nação, à raça. Não está. Não está limitado a qualquer condição social. O Evangelho ele é universal. E ele produz frutos. Você viu aqui nas Escrituras Sagradas? É a força do Evangelho que produz fruto em si mesmo. Esse é o Evangelho que nós pregamos e vivemos. Versículos 7 e 8 vai dizer que o Evangelho é para ser pregado e crido. Olha aí, versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conserve quanto a vós outros fiel, ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo ele fecha aqui esses primeiros versículos que tratando sobre Epáfras. O evangelho que alcançou este homem agora através de Epáfras, pastor da igreja de Colossos, o evangelho vai progredindo. E não é isso que a grande comissão nos diz em Mateus 28, não é? Do 19 ao 20, ide por todo o mundo e pregai para todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande lição para todos nós. O evangelho é algo que tem que ser pregado, é algo que tem que ser vivido, é algo que tem que ser repassado para todas as nações. Bom, aqui no segundo bloco, entre os versículos 9 até o versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai tratar de sabedoria, vai ser uma luta pela consciência dos crentes de Colossos. Por um lado, os gnósticos, que estão bombardeando a mente deles. Por outro, o apóstolo Paulo. Observe só o que diz o versículo 9. Por esta razão, Paulo diz, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transborde do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Você percebeu aqui, meu amado? Não é pecado ter conhecimento, muito pelo contrário. A Bíblia diz para que a gente tenha conhecimento e Paulo dá ênfase que transborde de conhecimento. O que Paulo está falando aqui, olha, esses gnósticos que estão entrando na mente de vocês, eles têm conhecimento obscuro, eles dizem que tem a verdade, mas não tem. Eles estão distorcendo a verdade que está em Cristo Jesus. Então a oração de Paulo é, eu quero que vocês transbordem de conhecimento, mas o conhecimento deve ser o conhecimento certo e não o conhecimento errado, que era o que os gnósticos estavam ensinando para esses crentes de Colossos. Aí ele diz assim no versículo 10, a fim de viveres de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Olha aí, frutificando toda boa obra e crescendo num pleno conhecimento de Deus. Você observou aqui que o conhecimento verdadeiro leva a uma vida íntegra diante de Deus? Não para gozo próprio, não para se crescer, ser autossuficiente, independente de Deus, muito pelo contrário. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais sabemos que somos totalmente dependentes dele. É isso que Paulo está falando aqui. E não somente isso,
Não somente depois de ganhar esse conhecimento, viver de forma digna do Evangelho, mas ele está dizendo, frutificando em toda boa obra. Só assim, diz a Bíblia, crescemos. Sabe como é que a gente cresce no Evangelho? Quando a gente pratica a obra. Pela fé, nós praticamos as obras. Nós não praticamos as obras para ser salvos, nós praticamos as obras porque já fomos salvos, mediante a graça de Deus, mediante a nossa fé. Por isso nós transportamos isso através das obras. Quem tem conhecimento sabe que nós devemos praticar essas obras a fim de que o Evangelho avance e cresça, produzindo frutos, verdadeiros frutos. Paulo encerra esse bloco no versículo 12 dizendo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. E assim Paulo ele fecha essa oração aos Colossenses dizendo, vocês precisam ganhar conhecimento e o conhecimento deve ser um conhecimento certo. Por fim, então, chegamos aqui no bloco do capítulo 1, no versículo 13. E aí nós vamos falar dos versículos 13 até o versículo 18, na verdade do versículo 13 até o versículo 17. E aqui esta lição tem como título a pessoa e a obra de Cristo. É algo tremendo, meus irmãos. Olha só o que Paulo fala sobre a supremacia da obra de Cristo através da redenção. E ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você observa que houve um translado, um transporte. Antes nós éramos do reino de trevas, agora nós somos do reino da luz. E é muito bom nós vemos isso, porque quando Paulo fala trevas aqui, ele não está falando só e especificamente a questão do pecado. Ele está falando das trevas do conhecimento. Olha aí, mais uma vez, Paulo falando de conhecimento. Ou seja, quem não conhece a Cristo está em trevas. Quem não conhece a Cristo está em trevas da ignorância, por não conhecer a Deus. E quando nós não conhecemos a Deus, nós não sabemos qual é a sua verdadeira vontade. A libertação é uma conversão das trevas da ignorância para o verdadeiro e a verdade do Evangelho de Deus. Mas trevas também significa o império do mal, a ação do mal pelo mundo. Significa o pecado, a ação do mal, o diabo que age, o diabo e os seus anjos. Isso também significa trevas, é claro. Mas aqui Paulo ele está trazendo mais a questão da falta do conhecimento. A gente fica em trevas. Versículo 14, nós vamos ver a obra de Cristo, a redenção e a remissão, em dois termos tirados do Antigo Testamento. Quando Paulo vai dizer assim no versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Você observou aqui que Paulo ele utiliza de dois termos do Antigo Testamento, remissão, não é? E redenção. Redenção, escreva aí na sua Bíblia, significa preço pago. E remissão significa perdão dos pecados. Então Deus, ele fez três coisas por nós. Ele nos libertou do império das trevas e trouxe para a luz. Ele fez a redenção, que é a compra, preço pago. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E ele fez também a remissão, ou seja, ele expiou os nossos pecados na cruz do Calvário. Essa é a grande ênfase aqui da pessoa, da obra de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O Senhor nos libertou, o Senhor nos comprou e o Senhor perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. Versículo 15, vamos seguir, porque a supremacia da obra de Cristo também, Deus é Cristo encarnado. Você sabia disso? Olha o versículo 15. Este é, Paulo está falando sobre Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando Paulo fala isso, ele dá um cruzado de direita nos gnósticos. Porque os gnósticos eles diziam, olha, Cristo ele é um aeon, um espírito, um vulto. Mas Paulo está dizendo, não, Cristo é Deus encarnado.
Por isso que João ele vai dizer, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Por isso que Paulo vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Maravilhoso esse texto, meus irmãos. Vamos para o versículo 16, porque Paulo vai dizer que Cristo ele é o autor da criação. Olha aí, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Agora, olha só, tudo foi criado por meio dele e para ele. Sabe o que significa isso? Que Cristo, ele é a fonte da criação do universo. Ele é o criador do universo. O mundo físico foi criado por ele e o mundo espiritual também. Por isso que ele fala aqui principados e potestades, Paulo está se referindo a anjos. Anjos bons, anjos maus, todos foram criados por Cristo. Tudo foi criado por Cristo. E aqui agora ele dá um cruzado de esquerda nos gnósticos, que diziam que os anjos eram superior a Cristo. Não é verdade. Não é verdade. E por que as pessoas adoravam anjos, não é?